Olá, você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui na Universidade FUMEC para mais um programa Qual é a sua ideia? Esse programa vem sendo desenvolvido por mim já há algumas quase décadas, dentro do projeto de pesquisa, análise estratégica do direito, das metodologias de ensino e da transdisciplinaridade. E no dia de hoje nós estamos com a presença da mestranda Ludmila Ervilha, que vai responder à pergunta fundamental do nosso programa, Ludmila. Qual é a sua ideia de dissertação de mestrado aqui na Universidade FUMEC? Boa noite a todos, queria agradecer a oportunidade. Eu pensei em falar sobre a exclusão judicial do sócio minoritário por falta grave no âmbito das sociedades limitadas. Qual que foi o motivo de eu pensar sobre isso? Foi essa análise subjetiva do que seria a falta grave, né? Principalmente considerando que eu preciso, com base no artigo 1030 do Código Civil, acionar o Poder Judiciário para eu conseguir essa exclusão desse sócio minoritário. E acaba que essa análise subjetiva do Judiciário me causa uma certa insegurança jurídica que pode ser muito prejudicial na manutenção da atividade social, né? Porque se eu deixo à mercê do juiz interpretar que aquela conduta do sócio minoritário pode ou não configurar uma falta grave, a manutenção dele na sociedade pode me causar ainda mais prejuízo, já que se eu entro com uma medida judicial para exclusão e o juiz pode interpretar que aquilo não seria uma falta grave, eu já tenho ali a quebra do affectus societatis, né? E aí eu preciso manter aquele sócio minoritário, ainda que eu tenha a quebra da affectus societatis. Foi mais ou menos pensando nisso, sabe, Frederico? Eu estava aqui na outra tela, pegando os artigos, né, da exclusão, porque o tema de exclusão no Código Civil brasileiro é um tema um tanto quanto complexo, né? Porque você disse, vou tratar da exclusão do sócio minoritário por falta grave na sociedade limitada. E aí você mencionou o artigo 1030, né? E aí a minha cabeça de professor de direito empresarial veio aqui, começou a rodar para lembrar, e a questão é que o artigo 1030, né, ele fala de fato na exclusão judicial por falta grave, no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente, mas o artigo 1030, Ludmila, é sempre bom lembrar, ele está no capítulo que trata da sociedade simples, né? Uhum. Então, sempre tem aquela dúvida, né, se ele seria aplicável ou não às sociedades limitadas, apesar de que o artigo 1085, ele começa assim, ressalvado o 1030, então ele atrai o 1030 também para a sociedade limitada. Uhum. É um assunto polêmico, realmente, porque esse assunto falta grave, né, no cumprimento de suas obrigações, é um verdadeiro conceito jurídico indeterminado. Exato. E aí, a determinação desse conceito realmente não é tão simples. Você tem pensado, ou tem algum marco teórico, alguma referência jurisprudencial em que se basear além, né, dos tradicionais artigos 1085, 1030 e 1004 do Código Civil? Eu queria basear muito, Frederico, na jurisprudência dos tribunais de São Paulo, até pelo maior número de câmaras empresariais, né, até em decorrência do maior volume de sociedades empresárias. Então, eu pensei em tentar fazer como se fosse uma definição ainda que ampla, porque eu não acho que pode ter, eu não acho que o código deveria ter um rol taxativo sobre o que seria falta grave, mas talvez um embasamento, sabe, do tipo, desde que cause prejuízo financeiro à sociedade, ou desde que... Enfim, eu queria tentar me utilizar da jurisprudência para tentar delimitar alguma coisa sobre o que seria essa falta grave. É interessante essa sua perspectiva de pesquisa, mas você talvez seja interessante você fazer uma análise comparativa, por exemplo, entre dois tribunais. O que pensa o Tribunal de São Paulo, o que pensa o Tribunal de Minas Gerais sobre esse assunto, entendeu? Uhum. Para mostrar
a divergência que existe nos tribunais brasileiros e depois, talvez, a prova dos 9 com o STJ. Né? Pois desculpa. Pode falar. Mas eu não sei se o STJ trata essa matéria. Tem que ser feita a pesquisa, né? Agora, é interessante também, talvez como dica, né, para sua pesquisa, você pensar na importância da doutrina, né, da produção científica no direito como fonte indireta do direito, entendeu? Uhum. As pessoas e o Poder Judiciário se esquecem muito disso, muito. O direito tem a sua principal fonte na lei, tem fonte também na jurisprudência, tem fonte nos contratos, na analogia, mas também a doutrina é fonte do direito. Então, os tribunais, na minha forma de ver, precisam cada vez mais se basear no pensamento dos pesquisadores e cientistas do direito para definir, por exemplo, esses conceitos indeterminados, ao invés de escolher assim ao léu o que é o que não é falta grave. O que você acha disso? Não, com certeza. E eu acho que doutrina sobre exclusão de sócio minoritário, eu acho que deve ser vasta. Assim, eu não sei se é tão vasta, sabe? Porque houve uma mudança de paradigma de exclusão de sócio minoritário antes do Código Civil e após o Código Civil. Porque antes do Código Civil era possível, no final da história do Código Civil de 16 e do Código Comercial, a primeira parte do Código Comercial de 1850, consolidou-se o entendimento de que era possível a exclusão do sócio minoritário pela quebra de affecto societatis sem justificar o motivo. Foi bom, meu bem, acabou, tchau. Tá certo? Quando veio o Código Civil de 2002, estabeleceu-se um regramento aberto, mas estabeleceu-se um regramento a respeito da exclusão extrajudicial e da exclusão judicial. Então, eu não sei se deu tempo, nesses 20 anos de vigência do Código Civil, de nós termos uma jurisprudência tão vasta e consolidada assim a respeito desses conceitos indeterminados. A sua pesquisa, eu acho que pode nos ajudar a esclarecer isso, viu? Que bom. Vou focar nisso, então. Você falou jurisprudência, mas eu acho que você queria falar doutrina. Você acha que não tem uma doutrina vasta sobre isso? Doutrina também não há tão grande assim, porque nós vivemos, infelizmente, Ludmila, uma época de uma tentativa de quase de assassinato da ciência do direito por meio da simplificação. As pessoas querem respostas simples para os problemas que são complexos. A exclusão do sócio minoritário é um problema complexo. Sim. A definição do que é falta grave, que leve no descumprimento de suas obrigações, a definição do que seja incapacidade superveniente, incapacidade civil, incapacidade técnica, tudo isso, lá no 1085 também, ato de inegável gravidade, colocar em risco a continuidade da empresa, ato que coloca em risco a continuidade da empresa, todas essas questões são questões complexas. Porque vão depender muito da análise do caso concreto, mas, de fato, eu concordo com você, é preciso um balizamento. Né? E eu espero que a sua pesquisa descortine esse balizamento, quem sabe também com amparo na análise do direito comparado. Porque como o nosso Código Civil teve como fundamento o Código Italiano, quem sabe você não encontra na jurisprudência italiana também algum tipo de indicação para a solução desse conceito jurídico indeterminado, que é a falta grave no cumprimento de suas obrigações. Você já pensou o que seria falta grave no cumprimento de uma obrigação, teoricamente, dentro de uma sociedade? Frederico, acaba que, como esse tema, eu precisei... Ele surgiu até em decorrência de uma dica sua sobre uma vivência, né, do escritório, por exemplo. A gente está acontecendo com o cliente exatamente isso. Eles não têm provas, sabem que, por exemplo, um dos sócios está fazendo
né, uma ação que está deixando de trazer proveito econômico para a sociedade, em contrapartida está trazendo proveito econômico para si próprio, como se fosse uma concorrência desleal entre... Quebra do dever de lealdade. Exato. E eu não consigo provar isso. Eu tenho provas superficiais. E eu entendo que isso é uma falta grave. Ele está atuando em prejuízo da sociedade. Eu acho que você pode trabalhar um pouco sobre os deveres dos sócios, né? E também dos administradores como paradigmas, né? O dever de lealdade, o dever de informação, o dever de cuidado, de diligência, o respeito à boa-fé, a ética nos negócios, todos esses são parâmetros que podem ser usados, eu acredito, na sua pesquisa para desvendar o que, teoricamente, pode ser classificado como falta grave, obviamente, a depender da análise do caso concreto. Ok. Mas o seu trabalho, de fato, é um trabalho que eu reputo relevante. Espero que você encontre as melhores respostas para ele. Eu acho também que essa análise de jurisprudência comparativa é muito legal, mas eu sugiro, como eu falei, um estudo lá no direito italiano, quem sabe passar pelo princípio da boa-fé e os deveres de diligência, lealdade e informação, que são deveres dos administradores, mas que poderiam ser transpostos também como deveres dos sócios, com base na teoria geral do direito societário. Ótimo. Muito obrigada pelas dicas. Estou anotando aqui. Muito bem. Muito obrigado a você, Ludmila, por participar do nosso programa e agradeço a audiência de todos vocês que nos assistiram aqui em mais um programa Qual é a Sua Ideia? Um abraço. Obrigada, um abraço.